Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Economista Sincero, economista que mais trabalha no Brasil, até dentro do carro parado, não estou dirigindo. Estava escutando aqui a rádio, aí falaram da possibilidade da proibição do TikTok nos Estados Unidos. Eu decidi gravar um episódio super importante, então antes de eu começar, já sabe, se inscreva aqui nessa plataforma e me diga nos comentários, você utiliza o TikTok? Me diga aí. Pois é, galera, eu escutei na rádio agora que os Estados Unidos eles estão dando prosseguimento para a história do TikTok, da possível proibição. Já foi votado por lá, ou seja, não é mais uma possibilidade remota do tipo, estão falando na proibição do TikTok, não vai dar em nada. Não, o negócio é sério, está caminhando, já está no Senado americano e eu queria aproveitar para dar a minha opinião. Então, primeiro ponto, está caminhando. Segundo, duas visões. A primeira visão de que o TikTok realmente deveria ser proibido nos Estados Unidos, assim como a China proíbe vários aplicativos lá. Então, esse primeiro ponto da proibição, ok, deveria ser proibido, a China não pode reclamar. E a China está reclamando. Está reclamando que não é uma coisa correta você proibir. Fala até em democracia, gente, pelo amor de Deus. Então, quem é a favor da proibição diz o seguinte, você está fazendo com a China a mesma coisa que a China faz com todos os aplicativos de outros países. Alguns ela libera, outros ela proíbe. Os que ela libera, ela coloca alguma resolução que você tem que seguir. Então, esse é o primeiro ponto. Quem diz que não deveria ser proibido nos Estados Unidos o TikTok, fala uma coisa correta, que de repente o governo vai proibir o TikTok e isso vai abrir a porta da censura nos Estados Unidos. Então, daqui a pouco, uma outra plataforma, até americana, faz alguma coisa que o Biden não gosta, a administração Biden não gosta, vamos proibir, igualzinho a gente proibiu o TikTok. Então, essas duas visões, na minha opinião, são visões importantes que a gente tem que escutar justamente pelos dois lados. Quem é a favor diz que a China merece, que a China está utilizando dados de mais de 100 milhões de americanos, é óbvio que está, e quem é contra está falando, olha, vamos começar pelo TikTok, e depois vão proibir outras redes sociais. Eis que, quando eu estava escutando na rádio, falaram um negócio que é interessante. Já tem gente nos Estados Unidos dizendo o seguinte, nem 8 nem 80. Vamos fazer o seguinte, vamos proibir o TikTok e nessa regra, nessa orientação, a gente coloca lá o seguinte, estamos proibindo o TikTok, porque a China está usando como uma arma contra os Estados Unidos, e para novas proibições de outras redes sociais, a condição é que a rede seja dirigida por uma empresa ou país estrangeiro que é um inimigo do caramba. Então, eu, Charlão, inventei uma rede social aqui que vai falar sobre vinho, charuto, os americanos estão usando, provavelmente não poderia ser proibida. O Facebook, o Google, não poderiam ser proibidos. Agora, a Rússia, Irã, China, os caras lançam lá um aplicativo, alguma coisa, o governo americano pode dar uma pedrada. Então, esse é o primeiro ponto. Obviamente, os jovens querem continuar utilizando o TikTok, eles não entendem que essa rede social de alguma forma manipula dados, informações. Alguns pontos importantes, né? O governo americano está de olho, inclusive, em compartilhamentos, impulsionamentos sobre a questão dos imigrantes ilegais na fronteira. Então, o que está acontecendo é que parece, eu não estou acusando, que realmente a China utiliza o algoritmo do TikTok para que os piores conteúdos possíveis sejam compartilhados pelos jovens americanos. Quem poderia imaginar? Qual seria também uma outra opção que o governo americano está dando? Os chineses poderiam vender o controle da ByteDance, que é o nome da empresa dona do TikTok. E aí, estaria tudo bem. Vou dar um exemplo. O Elon Musk, ou alguma outra empresa, ou a BlackRock, alguma empresa americana, ou talvez de outro país, europeia, né? Pode comprar a ByteDance, assumir o controle do TikTok e aí beleza, aí para os Estados Unidos estaria tudo ok. Mas a China já disse que não vai vender o controle. Na boa, galera, será que alguém imagina, numa boa, que a China não utiliza esses dados como manipulação? Vocês acham que dentro da China, o próprio TikTok
tem os mesmos algoritmos? Mostram drogas e outras coisas? Duvido que isso aconteça na China, mas a China permite que isso aconteça em outros locais. Então essa história da juventude, da fronteira, esse ano nós teremos eleições nos Estados Unidos. Vocês acham que a China não vai utilizar o TikTok como uma ferramenta para manipular as eleições americanas? Será que alguém acha que isso não vai acontecer? Tá todo mundo falando já. Ah, Charlão, você acha que a China apoia quem? Cara, eu tenho certeza absoluta que a China quer que o Biden ganhe. Por quê? Porque quando o Trump foi presidente, ele começou essa guerra comercial, a avisar, olha, a China está dominando os mercados, a China está vendendo para todos os locais, a China é isso. Todo mundo ficava rindo. Veio a pandemia, veio a guerra da Rússia e Ucrânia, o Trump avisou. Então, para a China, meu irmão, tem que ganhar o Biden. O Biden ganhando é a garantia de que o maior império do mundo, que é o Império Americano, vai continuar fraco por 4 anos. Isso, Deus me livre, eu não quero mal de ninguém, se ele não tiver um problema de saúde no meio do caminho, mexendo com a sucessão americana, eleições. Cara, vocês já pensaram o rolo que isso vai dar? Então, recapitulando, quem é a favor está dizendo tem que punir mesmo, acaba com o TikTok e a China vai provar do próprio veneno. Quem é contra? Cuidado, vocês vão proibir o TikTok, daqui a pouco a galera da censura vai acabar conseguindo proibir tudo. E a China tá ali no meio. Não, somos a favor da democracia, que isso? Deixa disso, porra, deixa a gente usar a nossa rede social. E é óbvio que eles estão manipulando fronteira, manipulando eleições, uma série de coisas como a gente viu aqui no Brasil. Lembrando que muita gente diz o seguinte, quem manipulou as eleições foi o Trump, utilizou o Facebook, é um absurdo, o algoritmo. Gente, pelo amor de Deus, o primeiro cara a utilizar as redes sociais em eleições foi o Obama. Vocês lembram disso? A campanha do Yes, We Can. Aí todo mundo achava lindo. Quando o Obama fez essa, o Obama movimentou milhões de jovens, conseguiu a massa. Aí quando o Trump fez a mesma coisa, que absurdo, o cara tá usando as redes sociais, isso é o fim do mundo. Então a gente tem que parar com essa questão. Finalmente aqui, vou dar o meu veredito. Se a decisão estivesse na minha mão, eu proibiria o TikTok nos Estados Unidos. Eu proibiria, a não ser que o controle fosse vendido e a China saísse totalmente. Porque não seria uma represália simples. Seria tipo olha, vocês proíbem quase todas as redes, vocês controlam, e eu também quero controlar quem está controlando a minha população. Então, no momento, com os dados que eu tenho aqui em mãos, eu sou favorável à proibição ou à venda do TikTok, mas essa é a minha opinião. Eu trouxe alguns dados para vocês aqui no carro enquanto eu estou andando. Vou pedir para a produção colocar notícias sobre tudo que eu falei aqui, que está tudo embasado, eu li recentemente bastante coisa sobre esse tema e antes, embora já saiba. Se inscreva aqui na plataforma e já me diga nos comentários. E aí, você usa o TikTok? Não usa? Qual a sua opinião sobre esse caso? É isso, te vejo no próximo episódio.